Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar essa sequência. Eu estou fazendo aqui no estilo bate-papo, para te bater realmente papo e vocês entenderem mais a fundo a obra de Maquiavel, já que vocês estão entendendo já, né, toda a contextualização da época. E também o realismo político, que é a corrente política, se assim pode dizer, que Maquiavel se insere. Vamos entrar na nossa querida natureza humana. Então, como eu falei para vocês na última aula, né, ele vai querer olhar para os fatos como eles são, para a natureza humana como ela é, para estruturar a política. E aí tem uma frase do Maquiavel que é interessante na obra dele, O Príncipe, que ele fala o seguinte: se todos os homens fossem bons, o que eu estaria falando aqui nesse livro seria de certo mal. Seria muito mal. Mas como não todos os homens são bons, então o que eu estou falando nesse livro vai poder ser lido por muita gente, né? Fazendo uma interpretação. Então, qual é a verdade efetiva das coisas que o Maquiavel ele vai se basear no seu realismo político? Então, chega a ser até um pouco, pode-se falar que é um pouco pessimista, mas eu não acredito que seja, sim realista. Então, a realidade humana ela é caracterizada, né, na atemporalidade, ou seja, desde a época lá de Platão e Aristóteles até hoje, por algumas características. Quais seriam essas? Uma pessoa, né, as pessoas utilizam da simulação, as pessoas elas são egoístas, as pessoas elas são individuais, aqueles que estão, né, naquela posição de dominar vão sempre buscar o poder, a glória e a honra. E também uma característica muito importante, né, é essa questão de ser ávido por lucro, que ele fala que é algo da natureza humana. Então, a partir do momento que você tem uma verdade efetiva das coisas, ou seja, você tem uma realidade humana em que a gente não vai poder, de certa forma, mudar, aí ele começa a pensar, se há uma verdade efetiva das coisas, então a gente não vai mais poder estruturar a política de forma ideal, mas sim da forma como ela realmente é, né? Então, para a gente fechar essa aula, para você entender a natureza humana, só vou citar uma coisa. O Maquiavel ele baseia a ética política dele no seguinte fato: ele acredita que ao longo da história, né, os vícios e as paixões eles se sobrepõem àquelas virtudes de bondade, de justiça que eram da moral cristã. Então, o Maquiavel, na hora que ele vai pensar a ética política, ele tenta colocar a ética cristã de lado. Por quê? Porque ela não retrata a verdade efetiva das coisas. E aquilo que não retrata a verdade efetiva das coisas não pode ser utilizada para o realismo político. Entenderam? Então, os vícios e as paixões são mais predominantes na história. E aí tem uma coisa muito importante que eu vou fechar essa aula que eu queria passar para vocês, que é a história para, né, Maquiavel, ela não tem mais a perspectiva cristã do natural. Então ela não ocorre mais de forma natural e eternamente. Então, para Maquiavel, existe uma palavra muito importante que pode cair na prova, que é o cíclico. A história ela é cíclica e o poder é cíclico. Então, é um pouco até, né, uma metáfora com o que acontecia na época. As pessoas entravam no poder e tentavam se manter nele. E os ciclos de poder são, por quanto tempo aquele que está governando, seja ele um príncipe, seja ele um responsável pela república, vai conseguir manter esse poder. Uma hora, esse poder não vai ser mais mantido. Então a gente inicia outro ciclo. Então a história por meio de ciclos sendo observada a partir da verdade efetiva das coisas. Essa é a base do pensamento de Maquiavel. Vamos para o próximo vídeo. Tamo junto, Projeto Fai, manda um grande abraço e já desejo desde já uma boa sorte na prova de amanhã.